dia, pessoal. Espero que todos estejam bem. Hoje a gente, na verdade, na aula passada, a gente terminou a parte de máximos e mínimos, tá? Com o método dos mínimos quadrados. E agora a gente começa a parte de integral, tá? De longe, essa é a parte mais importante daquilo que faltava pra gente concluir o curso, né? É um conceito que difere de alguma forma daquilo que vocês já viram em integrais, tá? Em FUV. Mas, por outro lado, é algo parecido. A gente, assim como para a derivada, a gente deriva funções de uma variável considerando a outra variável constante. Então, se eu vou derivar em x, y é constante, aqui vai ser basicamente a mesma coisa. Se eu quero integrar em x, y vai ser constante, tá? De uma certa forma. E aí, o y vai ser mantido de tal forma que eu vou conseguir integrar uma outra vez na outra variável que foi mantida como constante. Então, não muda exatamente a maneira de trabalhar, tá? Vai ser basicamente o mesmo conceito. Mas muda, difere, porque como a gente tem uma integral a mais, a gente passa a trabalhar em regiões, não são mais números, porque antes a gente tinha lá integrais definidas e integrais indefinidas, e nossas integrais definidas em uma função de uma variável era basicamente uma integral que tinha como limite de integração números, ok? Aqui vai mudar um pouquinho, aqui a gente vai estar trabalhando em R2, aqui no caso de integrais duplas a gente vai estar no plano, e no caso de integrais triplas nós vamos estar no espaço. E aí as coisas podem ficar bem complicadas, porque no espaço, bem, a gente perde um pouco da intuição do que está acontecendo, tá? E é mais difícil, inclusive, de esboçar a região de integração no espaço, tá? Mas a gente vai vamos trabalhar com calma e que a gente vai chegar lá, tá? Então, na aula de hoje nós vamos falar sobre o primeiro tipo de integral, que são integrais iteradas, tá? Basicamente, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer uma introdução às integrais. Eu não vou definir integral, eu não vou falar de soma de Riemann aqui, eu não teria um motivo para fazer isso nas aulas presenciais, tenho menos motivo ainda para fazer aqui à distância, tá? Não vou fazer soma de Riemann, porque não faz o menor sentido fazer isso aqui, tá? Então nós vamos começar com integrais iteradas, que basicamente são o quê? São integrais que a ordem já é dada, tá? Já é dado o que você precisa fazer. E aí o nosso trabalho é basicamente integrar. E depois a gente parte para integrais duplas, que vão ser integrais em regiões mais gerais. E inclusive nós vamos ter que escrever integral iterada para poder resolver o problema de integral dupla. Ok? Então, vamos lá. Deixa eu arrumar minha mesinha aqui, que está presa. Ok. Então aqui, vamos pegar uma função f tá? Começamos bem. Uma função f de um subconjunto de R2 na reta. Eu vou assumir que essa função é contínua. Tá? E quem que vai ser x aqui? Tá? X vai ser o conjunto dos pontos xy em R2 tais que o x está entre A e B e o y está entre uma função y1 de x e uma função y2 de x. Tá? Nós podemos construir uma função f de x que vai ser a integral
de y1 de x até y2 de x Eu estou ouvindo a minha voz por algum motivo. Eu já continuo aqui. Peraí. Pronto. Então, a partir da função e do conjunto x, que é dado dessa forma, nós conseguimos construir uma função f de x, que é dada como a integral com os sistemas de integração y1 de x e y2 de x da função f de x, y, dy. O que isso aqui significa? Significa que a gente vai olhar para x enquanto constante, né, e fazer uma integração de uma função de uma variável y. Okay? Então, aqui neste caso, x pode ser considerado como constante. E a gente vai integrar como se x fosse constante. Okay? Então, uma vez que a gente tem uma função f de x, e por que essa função depende de f de x? Veja, nossos esquemas de integração, eles dependem de x. Então, quando eu calculo a integral em y e substituo y por y2, y1, na verdade, a gente está obtendo uma função que vai depender exatamente de x, porque esses esquemas de integração dependem de x. Tá? Então, nós conseguimos construir essa função. E a gente pode, uma vez que a gente tem uma função f de x e o x está entre a e b, nós podemos integrar essa função também. Então, eu vou chamar de i a integral entre a e b de f de x dx. Ok? Então, quando a gente substitui estrela em duas estrelas, o que nós temos é nós temos i igual a integral de a até b de f de x. Quem é f de x? É a integral de y1 de x até y2 de x de f de x, y, dy, dx, que a gente pode escrever sem os parênteses como a integral de a até b, a integral de y1 de x até y2 de x de f de xy, dy, dx. E observem que aqui, ó, a ordem importa, tá? Escrever dy dx é diferente de escrever dx dy. Significa que a minha primeira integral, que é a minha integral de dentro, tá acompanhando y. Então, aqui eu vou integrar em y. E a de fora, eu vou integrar em x. Tá? Vamos fazer um exemplo para clarear essas ideias aqui. Esse daqui é o exemplo 3.1 das notas de aula. Tá? Deixa eu abaixar ele aqui. Então, a gente tem, neste exemplo, nós temos o conjunto R, que eu vou chamar de X, tá? Que é o conjunto dos XY em R2, tais que X está entre 0 e 1, Y está entre 0 e 1 menos x, e a gente tem a função f de xy, que é igual a 1 menos x menos y, ok? Então, vamos lá. Qual era o primeiro passo? Bom, a partir de uma função, veja, ó, o y depende de x, ó, o y está indo de 0 até 1 menos x. Então, neste caso aqui, esse aqui é o nosso y1 de x, não depende de x, tudo bem, mas o outro lado depende. Então, a partir daí, a gente consegue construir a função f de x, que é a integral
indo de y1 até y2 da função. Então, aqui nós vamos escrever f como sendo a integral de y1 até y2, de 0 até 1 menos x, da função, e a função é 1 menos x menos y dy. E agora nós precisamos integrar isso. Veja bem, a integral é em y, então x é constante. Então, o que nós temos aqui? Integral de 1 com relação a y, deu y. Integral de menos constante com relação a y, menos a constante vezes y. Integral de menos y com relação a y, menos y quadrado sobre 2. E isso a gente está tomando com y indo de 0 até y igual a 1 menos x. Ok? Então, aqui a gente substitui. Por um lado, a gente tem y com y igual a 1 menos x. Então, 1 menos x que multiplica 1 menos x, menos 1 menos x ao quadrado, sobre 2, menos com y igual a 0. Quando y é igual a 0, nós temos 0, menos x vezes 0, menos 0. Então, aqui nós temos 1 menos x, mais x quadrado, menos 1, abrindo aqui o quadrado, menos 2x mais x quadrado, sobre 2. E abrindo as contas, nós temos vejamos, 1 menos 2x mais x quadrado, menos meio, mais x, menos x quadrado sobre 2. Então, aqui nós temos meio, menos x, mais x quadrado sobre 2. Okay? Então, a nossa função f de x é meio menos x mais x quadrado sobre 2. Okay? Então, esse era o primeiro passo. A partir de uma função f dada, contínua, e o seu conjunto x, tá? Nós construímos f de x como sendo a integral de f de x y com y indo de y1 até y2. Integramos em y com x sendo constante, ok? De tal forma que a gente obteve essa função. O segundo passo agora era determinar i, que era integral de a até b. No caso, aqui a gente tem 0 é o nosso a e 1 é o nosso b, tá? Então, a integral de a até b é a integral de 0 até 1 de f de x dx. Aqui é mais simples a gente enxergar a integração, porque aqui, de uma certa forma, a gente já está acostumado. Tá? Então, a integral de 0 até 1, que é a função f que nós encontramos, meio menos x mais x quadrado. Então, aqui é meio menos x mais x quadrado sobre 2 dx. E aqui a integração é integral de meio dá x sobre 2, a integral de x dá x quadrado sobre 2, e a integral de x quadrado dá x ao cubo sobre 6. E aqui nós temos o x indo de 0 até 1. Tá? Então, aqui nós temos, quando x é igual a 1, nós temos meio menos meio mais 1/6 menos 0 menos 0 menos 0 quando x é igual a 0. E isso aqui dá
1/6. Ok? Então, não difere muito do que a gente já conhecia. Né? A diferença é, como aqui nesse primeiro passo nós temos uma função de duas variáveis e a gente está integrando em y, o x passa a ser constante. Exatamente da mesma forma que a gente calculava as derivadas parciais lá. Se eu queria a derivada parcial com relação a y, o x era constante. Se eu quero a integração com relação a y, o x também é constante. Ok? Então, de modo análogo, né, analogamente, qual que é a questão aqui? O nosso conjunto, ele era dado, x estava variando entre dois números e y entre duas funções. Tá? A gente pode fazer o contrário. X pode ser quem esteja variando entre a função, entre funções, e o y entre números. Então, analogamente, se a gente tem um conjunto x do x, y em R2, tais que o x está agora entre x1 de y e x2 de y, e o y está entre dois números a e b, nós fazemos o contrário agora. Nós definimos uma função que vai depender de y, como sendo a integral entre x1 de y e x2 de y, de f de xy dx, e aqui, como a nossa integração é em x, o y é constante, e a partir daí a gente consegue definir i como sendo a integral de a até b de f de y dy. Ok? Substituindo uma expressão na outra, a gente tem que i é a integral de a até b, a integral de x1 de y até x2 de y, de f de xy dx dy. Tá? De novo, aqui a ordem é importante, tá? Por que o f depende de y? Porque os meus limites de integração dependem de y. Então, quando eu integrar essa função e substituir x2 e x1 no lugar de x, o que a gente vai ter é uma função que a princípio depende de y. Tá? Vamos lá. Professora, por que o f de xy, lendo a primeira integral, vira 1 menos x menos y? Porque a função ela foi definida assim. Cadê? Aqui, ó. A função ela foi definida como 1 menos x menos y. Tá? Essa função foi dada. Ok? Tranquilo. Então, o que são isso, tá? O que são essas coisas? Essas são as primeiras integrais duplas que a gente vai ver, tá? O que são essas integrais duplas? Elas são as chamadas integrais iteradas. Tá? Por quê? Porque a ordem é dada. É isso que a gente vai definir agora. Uma vez que a ordem de integração é dada, vamos ver, por exemplo, lá no final das notas de aula. Deixa eu pegar os exercícios aqui. Por exemplo, essa integral, ela já está dada a ordem dela. Tá? A mesma coisa aqui embaixo. Então, elas são chamadas de integrais iteradas exatamente porque a ordem já é dada. A gente vai ver na próxima aula que nem sempre a ordem é dada da região. A gente vai trabalhar com a região no próximo exemplo, tá? Mas nem sempre a ordem é dada. Muitas vezes a gente tem que escrever a ordem. A partir de uma região, a gente tem que escrever integral iterada associada a essa região. Aqui, esse vai ser o conceito de integral dupla da próxima aula. Então, o que a gente vai fazer aqui agora é estudar as integrais iteradas e perceber que existe uma maneira da gente
da gente trocar a ordem dessa integração, mas aí a gente precisa também trocar a maneira com que a gente escreve a integral iterada, tá? A ordem de integração aqui nesse sentido, ela é importante. Importante exatamente por quê? Porque a ordem de integração muda de acordo com a maneira com que a gente trabalha com a integral iterada, tá? Então vamos só definir integral iterada aqui. Então, definição. F é uma função contínua. As integrais integral de A até B, integral de y1 de x até y2 de x, de f de xy dy dx. Isso, por definição, é a integral de A até B da integral de y1 até y2 de x, de f de xy dy dx, ou integral de A até B, integral de C até D, da integral de x1 de y, dx2 de y, de f de xy dx dy, que isso é definido como a integral de C até D, de x1 de y até x2 de y, de f de xy dx dy. Essas duas integrais são chamadas de integrais iteradas. Integrais de f. Ok? Então, aqui a gente vai trabalhar com o exemplo resolvido 3.1. Tá? Então, aqui nós temos: determine o conjunto do plano xy sobre o qual a integral iterada, né? No caso, nós temos a integral de -1 até 2, integral de x² até 4, de x elevado a y dy dx, determine o conjunto sobre o qual essa integral é calculada e determine o seu resultado, tá? Então, o que nós temos aqui, ó? Veja, a integral de dentro é a integral em y. Então, o que nós temos aqui é o y tá sempre indo do menor, do menor não, desculpa, do que tá mais embaixo pro que tá mais em cima. Então, o que nós temos aqui é o y está entre x² e 4, enquanto x, que é a parte de fora, está entre -1 e 2. Tá? Vamos tentar graficamente observar o que isso significa, tá? Vamos começar pelo x, porque o x está mais fácil. O x está indo de -1 até 2. Então, eu vou colocar o -1 aqui.
e eu vou colocar o 2 aqui. Então, quando a gente anda nessa direção, o x tá indo de -1 até 2. Então, eu estou exatamente aqui, tá? Eu vou pintar aqui, depois eu apago. Em x, eu estou exatamente aqui. Tá? Como que a gente determina y agora? Tá? Agora eu vou apagar. O y tá indo de x² até 4, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou olhar para determinar essa condição aqui, eu vou olhar para... Deixa eu trocar de cor. Eu vou olhar para y igual a x² e y igual a 4. Ok? Eu vou olhar para os extremos e vou determinar essas curvas. Então, quando y é igual a x², a gente tem uma parábola, oremos para que saia alguma coisa aceitável. Não foi tão ruim. Tá? Então, aqui nós temos y igual a x². E nós temos também o y igual a 4, que o y igual a 4 é uma reta que está passando aqui. Tá? Deixa eu trocar aqui de cor, pegar azul. Então, aqui nós temos o y igual a 4. Tá? Por que nós olhamos para os extremos? Porque agora a gente vai... Veja, aqui a gente andou em x. Agora o que a gente vai fazer é andar em y. Tá? E eu sei que o y tem que ir de x² até 4. Veja, x² é a reta é a curva verde. Então, eu tô saindo da reta e tô andando. Entre -1 e 2, eu estou saindo da reta... Desculpa, eu tô saindo da curva y igual a x² da parábola e indo até 4. Então, o que tá acontecendo é... No -1, por exemplo, eu tô saindo da curva e tô indo até 4. Então, para todos os valores, eu tô saindo da curva indo para 4. E assim eu vou indo até chegar no 2. Ou seja, para todo valor entre -1 e 2, que é exatamente o intervalo de x, eu estou saindo da curva y igual a x² e indo até a reta y igual a 4. O que a gente vai fazer aqui, tá? Então, deixa eu só colocar aqui. Então, aqui nós temos y entre x² e 4. O que isso significa? Significa que a gente vai ter algo mais ou menos assim. Vou esboçar aqui de novo, plano cartesiano. Então, nós vamos ter o x entre o -1 e o 2. Aqui nós vamos ter a curva. Eu tô chamando de reta por algum motivo, né? Y igual a x². E aqui nós vamos ter, agora sim, a reta y igual a 4. Então, entre -1 e 2, né, a gente vai parar aqui no -1. Entre -1 e 2, a gente vai ter essa região aqui de integração. Esse 2 tá meio fora de escala aqui. Deixa eu arrumar ele. Deixa eu arrumar esse 2 aqui. Ok? Então, essa é a minha região de integração. Essa região aqui que está em cinza. Ok? O que a gente fez? Andou em x. X não tem muito problema porque o x está entre -1 e 2. Tá? Então, os números aqui são fáceis de determinar. Uma vez que o y está variando entre funções, o que a gente faz é olhar exatamente para esses extremos e desenhar as curvas respectivas a esses extremos. Então, y é igual a x², y é igual a 4. Desenhei o x², né?
e desenhei o 4. Então eu vou ver como que o y varia. O y tem que sair da curva x² e ir até 4. Então ele tá saindo da curva. Repare que ele não tá aqui embaixo. Aqui embaixo a gente não conta, porque essa não é a região da curva. Então eu tô subindo porque o y ele tem que ser maior ou igual a x². Então eu tô subindo de tal forma que eu vou sair de x² e tô indo até 4. Ok? Então essa daqui é a nossa região de integração da nossa integral iterada. Ok? Tudo bem? Vamos seguir com as contas? Qualquer coisa a gente volta para esse desenho depois, tá? Então, a gente quer calcular essa integral. O que a gente fazia? Essa integral de dentro a gente chamou, no caso de f de x, como a integração lá em y, sobrou x, a nossa integração lá em f de x. Então, a gente vai ter f de x, isso é integral de x² até 4, de x e elevado a y, dy. Tá? Vamos lá. Professora, se uma integral em uma variável corresponde a uma área, em duas variáveis ela corresponderia a um volume? Sim e não. Tá? Sim e não. Para poder falar disso, a gente vai ter que passar por toda a parte de integral dupla e tripla. Tá? Porque, na verdade, o volume é uma integral tripla, a área é uma integral dupla. Só que quando você olha para a integral simples e fala, olha, ela é a área, eu estou obtendo área debaixo de curva, na verdade é porque eu estou me referindo a uma integral dupla que eu simplifiquei e já joguei para uma integral simples. Provavelmente não faz muito sentido, tá? Mas sim e não. Sim e não ao mesmo tempo. A gente vai ver o dx dy, a gente vai chamar de dA lá na frente, que esse aqui é um elemento de área, tá? E quando a gente faz, por exemplo, uma integral de, sei lá, uma função f de x indo de a até b e fala, olha, isso aqui é a área debaixo da curva, na verdade o que a gente está fazendo é uma integral iterada de a até b de 0 até f de x do elemento de área. Então, sim e não ao mesmo tempo, tá? Corresponde a volume e também não corresponde a volume. Tá? A gente vai chegar nisso depois. Então, de uma certa forma, a gente chega lá. Por enquanto, eu não consigo responder essa pergunta pra vocês, mas a resposta é sim e não ao mesmo tempo. Ok? Então, a parte de dentro é a nossa f de x. Então, vamos integrar isso aqui. Como o x é constante, eu consigo jogar esse x pra fora, porque a integral é em y. Isso é e elevado a y dy. A integral da exponencial é ela própria. Então, aqui nós temos x e elevado a y. E aqui o y está indo de x² até 4. Então, fazendo a substituição, nós temos e elevado a 4 x menos x e elevado a x². E essa é a nossa integral f de x. Ok? Então, agora a gente vai voltar para a nossa integral e substituir o que a gente encontrou para terminar a integral. Então, aqui o x está indo de menos 1 até 2 e a gente tem f de x dx. Isso é igual a integral de menos 1 até 2 de e elevado a quarta vezes x menos x e elevado a menos x². Tá? Dx. A gente consegue abrir isso aqui como a integral de menos 1 até 2 de e elevado a quarta x dx menos a integral de menos 1 até 2 de x e elevado a menos x²
dx. Então, vamos separar aqui em duas partes, tá? Essa daqui vai ser integral 1 e essa daqui vai ser integral 2. Bom, a integral 1 é uma integral simples a gente calcular. Porque a gente tem integral de menos 1 até 2 de e elevado à quarta vezes x dx. Isso é uma constante, joguei para fora da integral. Integral de menos 1 até 2 de x dx. A integral de x é x quadrado sobre 2. Então, isso aqui é elevado à quarta vezes x quadrado sobre 2. E aqui nós temos o x indo de menos 1 até 2. De tal forma, isso aqui é 2 elevado à quarta menos e elevado à quarta sobre 2. E aqui isso aqui dá 3 meios de e elevado à quarta. Okay? Então, a primeira integral dá 3 meios de e elevado à quarta. Então, agora a gente vai trabalhar com a segunda integral. Essa é a integral de menos 1 até 2 de x e elevado a x quadrado dx. Vamos lá. Prof, porque no f de x você tirou o x da integral e nos outros exemplos integrou e ficou xy? No outro eu deixei dentro da integral para deixar dentro da integral. Não tirei porque não quis, basicamente, tá? Porque era uma soma ali. Vamos voltar lá. Aqui, né? Aqui, né? Poderia. Se eu tivesse olhado para isso aqui como soma de integrais, tá? Eu poderia ter escrito isso como a integral de um dy menos a integral de x dy menos a integral de y dy. E aí, quando eu olhasse para essa daqui, eu poderia escrever isso aqui como menos x integral de dy, que dá menos xy, exatamente da forma que tá aparecendo aqui, tá? Então, aqui, na verdade, foi só uma... Eu fiz direto, integrei parte a parte aqui. Integral de 1 com relação a y deu y. A integral de x com relação a y deu xy, porque x é constante. Mas é a mesma coisa que se eu separasse, eu abrisse isso aqui em 3 integrais, eu poderia jogar o x para fora, porque como a integração é em y, o x é constante. Tá? É basicamente a mesma coisa. Sempre que a integração é em y, eu posso jogar o x para fora. E sempre que a integração é em x, eu posso jogar o y para fora. Tudo bem? Aqui a gente não pode jogar nada para fora porque não tem constante. É tudo x, tá? Então a gente precisa encontrar uma maneira de integrar isso aqui. Ok? Vamos separar o seguinte. Se eu derivar x quadrado, dá 2x e eu tenho um x aparecendo aqui. Então a minha substituição aqui indica que é u igual a x quadrado. Isso aqui me implica que du é igual a 2x dx. O que, por sua vez, me diz que meio de du é igual a x dx. Repare, ó, x dx. Então, aqui a gente tem, na verdade, a integral de e elevado a x quadrado. X quadrado eu chamei de u, e aí tá aparecendo x dx. X dx é meio de du. Agora, nós precisamos determinar os limites de integração. Então, x igual a menos 1 implica que u, que é x quadrado, é igual a 1. X igual a 2 implica que u que é igual a x quadrado. Quando eu substituo x igual a 2, isso aqui é igual a 4. Então, o limite de integração aqui é de 1 até 4 em 1. Ok? Então, isso aqui eu vou passar o meio para fora. Isso é meio da integral de 1 até 4 de e elevado a u du.
a integral de e elevado a u é e elevado a u. Então, isso aqui é meio de e elevado a u com u de 1 até 4. Isso dá meio de e elevado a 4 menos e elevado a 1 daí. Ok? Então, nós calculamos 1 e 2, de tal forma que i é justamente 1 menos 2. Então, o que nós temos aqui é i é igual a 1, que também pode parecer um i, menos 2. E isso aqui é 3 meios de elevado a quarta menos e elevado a quarta sobre 2 menos e. Então, esse daqui dá, vejamos, e elevado a quarta menos e sobre 2. Vamos lá. No f de x é e elevado a menos x quadrado ou x quadrado é positivo? Deixa eu ver aqui. Ai, não, é positivo, é positivo. Copiei errado, ó, tá vindo daqui, ó. Tá vindo daqui, ó. Esse tá errado e esse aqui também tá errado. Mas é positivo mesmo. É positivo, obrigada. Tá vindo exatamente desse termo aqui, ó. Que por sinal tá vindo daqui. Ok? O que a gente vai fazer agora é um outro exemplo, tá? Onde a gente vai tentar perceber algo, digamos, interessante, tá? Não sei se vai ser interessante, mas é uma propriedade interessante, tá? Por quê? Como eu comentei com vocês, como a gente viu aqui na definição de integral iterada, a ordem onde o i dy e o i dx aparecem importa, tá? Porque essa é uma região, como nós olhamos, por exemplo, nesse exemplo, e essa pode ser uma outra região. Então, não é simplesmente trocar a ordem que tá tudo certo. Existe um caso, nós vamos ver daqui a pouquinho, onde trocar a ordem é possível, tá? Na verdade, nós vamos ver nesse exemplo que trocar a ordem também é possível. De uma certa forma, nós temos uma relação entre essas duas integrais aqui, de tal forma que a gente consegue transformar uma na outra, só que não é tão simples, ok? Geralmente a gente precisa da figura geométrica, do desenho, de tal forma que a gente consiga entender melhor o que está acontecendo, tá? Então, o que a gente vai fazer nesse próximo exemplo é, ok, nós vamos considerar uma integral iterada e nós vamos inverter a ordem de integração de tal forma que vai continuar sendo a mesma coisa. O que garante ser a mesma coisa? Pois bem, nós vamos ter que integrar a mesma função na mesma região de integração, tá? Então, aqui neste caso, veja, a gente andou primeiro em x porque em x estava mais fácil de observar. E para depois andar em y na função. Mas nada impediria da gente andar primeiro em y indo de 0 até 4 para andar de x de alguma coisa até alguma outra coisa. É isso que a gente vai fazer. A gente vai entender que
por mais que a região seja dada dessa forma, a gente consegue inverter e transformar, ao invés de o primeiro caso aqui da nossa integral iterada, vamos só achar aqui, né? Ao invés de olhar para esse caso aqui, como era o caso, a gente pode olhar para esse caso aqui e ser exatamente a mesma coisa, porque o que importa é a função precisa ser a mesma e a região precisa ser a mesma, ok? Então, como a gente anda na região de integração, isso não é exatamente importante, é isso que a gente vai ver. Tá? Então, vamos lá. Exemplo. Esse aqui é o exemplo resolvido, 3.2. Então, deixa eu só abrir ele aqui. Calcule a integral de 0 a 1 de x² até x de 2y dy dx. Vamos fazer o seguinte, tá? Vamos observar a região de integração primeiro, ok? Então, a integral a primeira coisa que a gente vai fazer é integrar em y. Então, o y está indo de x² até x. Então, a gente tem o y indo de x² até x. Não seria e elevado a quarto mais e elevado e sobre 2. Porque seria menos e elevado a 2 na equação 2. Deixa eu ver aqui. Sim, seria mesmo. Tem razão. Aqui, né? Aqui tá certo, é menos isso aqui, ó. E aí, então, aqui fica mais. É menos 2, 2 é isso aqui, é menos 2 que dá mais. Isso mesmo, obrigada. Então, vamos lá. Y tá indo de x² até x. Por outro lado, x tá indo de 0 até 1. Ok? O que isso significa? Isso significa que a gente tem uma região de integração Veja, ó, o x está indo de 0 até 1. Então, o x está indo de 0 até 1. E o y está indo de x² até x. Então, o que a gente vai olhar aqui é para y igual a x². Na verdade, a gente vai olhar para y maior ou igual a x² e y menor ou igual a x. A gente vai olhar, então, para y igual a x² e depois adicionar esse maior ou igual. Aqui a gente vai ter y igual a x e vai olhar depois para o que é menor ou igual. Então, o que a gente tem aqui? Esse 1 ficou meio longe, eu provavelmente vou ter que trazer ele um pouco para cá. Então, no caso negativo, vai ser algo assim. Deixa eu trazer esse 1 para cá. Acho que a gente não precisa disso aqui. E a gente também tem a reta y igual a x. Então, aqui, essa é a reta y igual a x.
E aqui nós temos a curva y igual a x quadrado. Vejamos. O x está entre 0 e 1. Então, pegar coisas negativas, isso não importa pra gente. Então, eu vou apagar a parte negativa de x, porque o x está entre 0 e 1. Só o que me interessa é para aquilo que o x está entre 0 e 1. Ok? Então, nós temos essa região. X entre 0 e 1. E o y? O y, na verdade, está subindo. Então, eu estou subindo de x quadrado até x. De x quadrado até x. Então, estou saindo de x quadrado e indo até x. De x quadrado indo até x. Opa. De x quadrado até x. Não subo porque não subo mais e nem desço mais porque eu estou indo justamente de x quadrado até x. Ok? Então, essa região aqui é justamente a região que nós queremos, a região de integração. Tudo bem? Então, com isso, nós vamos calcular a integral aqui. Então, nós vamos chamar essa parte de dentro é a nossa f de x e I é a integral de f de x. Então, vamos determinar f de x. Então, f de x é a integral de x quadrado até x de 2y dy. Eu vou jogar esse 2 para fora, essa constante para fora. Isso é a integral de x quadrado até x de y dy. A integral de y é y quadrado sobre 2. O 2 cancelou com o sobre 2 que estava aparecendo aqui. Então, isso aqui é y quadrado com y indo de x quadrado até x. Okay? Isso aqui, então, é x quadrado menos x à quarta. Então, vamos lá. O I é a integral de 0 até 1 de f de x dx. Isso aqui é a integral de 0 até 1 de x quadrado menos x à quarta dx. E aqui nós temos a integral de x quadrado, x ao cubo sobre 3. Integral de menos x à quarta menos x à quinta sobre 5. E isso é que acontece quando x está indo de 0 até 1. E aqui nós temos 1/3 menos 1/5 menos 0 menos 0 que é 2 sobre 15. Ok? Eu só vou copiar esse desenho novamente, tá? Aqui embaixo. Então, vamos lá. Tá aqui a reta y igual a x. E aqui nós temos a parábola y igual a x quadrado. Tá? O que nós fizemos? Nós andamos na direção x primeiro, com x indo de 0 a 1, e depois andamos na direção y.
ok? De x², aqui o x tá indo de 0 até 1, e aqui o y tá indo de x² até x, tá? A gente pode tentar inverter. Então, ao invés de olhar em x primeiro, a gente olha em y primeiro e determina que ponto é esse aqui. Então, a gente vai fazer o contrário. A gente vai tentar inverter essa integração de tal forma que a gente vai olhar para esse ponto. Que ponto é esse? Esse aqui, em y, é o ponto da intersecção entre essas duas coisas. Tá? A gente está encontrando, é o encontro entre y igual a x e y igual a x². Então, quando a gente tem y igual a x e y igual a x², o que a gente está fazendo é o seguinte: y é igual a x², só que por outro lado, y também é igual a x. Então, aqui a gente tem que x é igual a x², ok? Então, isso aqui me implica que 0 é x² menos x, que é x menos 1. Tá? Então, aqui, isso aqui vai implicar que x igual a 0 ou x igual a 1. De fato, no x igual a 0 a gente encontra esse ponto aqui, mas o que a gente quer é o outro ponto. Esse ponto aqui, então, é o x igual a 1. Então, quando x igual a 1, isso implica que o y é igual a 1. Tá? Então, esse ponto aqui é o ponto y igual a 1. Tá? Agora, vamos fazer o seguinte. Vamos subir em y agora primeiro. Tá? Então, o y está indo de 0 até 1. Ok? Então, determinei o y. Então, se eu fosse escrever minha integral, eu escreveria a integral de 0 até 1, teria a f de y aqui e teria um dy aqui fora. Então, eu quero entender quem que é essa função f de y que está aparecendo aqui dentro. Isso vai ser, na verdade, a integral de alguém até alguém da função dada. Só que agora a integração vai ser dada em dx. Tá? Como que eu vou fazer? A minha análise vai ser basicamente a mesma. Ok, essa daqui tem que ser a minha região de integração. Deixa eu voltar aqui. Essa daqui continua sendo a minha região de integração. E eu quero manter. Só que agora eu tenho que variar as curvas em x. Tá? Da onde que o x está indo? Bom, se essa daqui é a minha região de integração e eu quero variar em x agora, o que eu vou sair é... Antes, para ir em y, eu saía de baixo para de cima. Agora eu tô saindo da esquerda e indo para a direita. Qual que é a curva mais da esquerda? Y igual a x. Então eu tô saindo de x, e eu vou colocar isso aqui entre aspas, tá? E eu tô indo até x². Ok? Só que a nossa integração agora vai ser dada em x, então o limite de integração tem que depender de y. Tá? Então a gente tem que inverter essas relações de tal forma que a gente vai ter x em função de y. Tá? Como? Em x, saímos de y igual a x e vamos para y igual a x². Tá? Só que como que a gente pode escrever isso aqui? A gente pode escrever y igual a x, a gente pode escrever x igual a y. Tá? E y igual a x², isso aqui implica que x é igual a raiz de y. Seria mais ou menos a raiz de y. Só que eu vou tirar esse menos daqui, porque o y tá indo de 0 e 1. Não faz sentido eu colocar a parte negativa aqui. Tá? Porque o y tá indo entre 0 e 1. Então, se eu viesse aqui e escrevesse mais ou menos raiz de y, isso seria correto. Só que aqui, na verdade, a gente tá eliminando a parte negativa
exatamente porque o y está indo de 0 a 1. Exatamente por causa dessa condição aqui. Tá? Então, o que a gente está fazendo aqui, então? Se o x está indo de y igual a x e indo até y igual a x quadrado, o que, na verdade, isso aqui quer dizer é, quando a gente junta essas duas coisas, juntamente com o que a gente acabou de escrever ali em cima, o que nós temos é que o x ele está entre y e raiz de y. Então, essa região aqui em azul claro que a gente desenhou, em x, significa que eu estou saindo da reta x igual a y, que é essa reta em azul, e indo até x igual a raiz de y. Ok? Então, a nossa integral aqui, ela se torna a integral, o y está indo de 0 até 1, da integral de y até raiz de y de 2x, de 2y dx dy. E aqui repara que a gente inverteu a ordem de integração. No que a gente acabou de obter era dy dx, e aqui nós trocamos para dx dy. Observem que os limites de integração também foram alterados. Tá? De tal forma que a integral, como a gente vai ver, a integral continua sendo a mesma, porque nós estamos integrando a mesma função na mesma região de integração. Então o resultado tem que ser exatamente o mesmo, só que os limites de integração mudaram. Ok? Vamos ver. Vamos lá. A gente tem f de y, é a integral de y até a raiz de y de 2y dx. A integração é em x. O meu integrando então depende de y. Eu posso colocar ele para fora porque ele é constante. Isso aqui é a integral de y, raiz de y, de dx. Então, isso é 2yx, um x indo de y até raiz de y. Então, isso é 2y raiz de y menos y, que é igual a 2y. Aqui é 1 vezes y elevado a meio. Y elevado a 3 meios menos 2y ao quadrado. Ok? Então, vamos substituir de volta. E é a integral de 0 até 1 de f de y dy. Isso é a integral de 0 até 1 de 2y elevado a 3 meios menos 2y ao quadrado dy. Integral de y elevado a 3 meios. Então, vou colocar esse 2 para fora. Isso é y elevado a 3 meios mais 1 sobre 3 meios mais 1. Menos 2 vezes y ao cubo sobre 3. Integral de y ao quadrado. E aqui aqui eu errei. Aqui é y, aqui não é x. Isso com o y indo de 0 até 1. Só vou arrumar essa parcela aqui, tá? Aqui a gente vai ficar com vejamos, 4/5. 4/5 de y elevado a 5 meios menos 2/3 de y ao cubo com y indo de 0 até 1. Ah, então, aqui nós temos, quando y vale 1, nós temos 4/5 menos 2/3 menos, quando y é igual a 0, isso deu 0. Então, aqui nós temos 4/5
menos 2/3. Aqui nós temos 12/15 menos 10/15, que dá 2/15. Que reparem que é exatamente o valor que nós havíamos encontrado para a outra integral. Ok? Ok? Então, com isso, o que a gente conclui aqui? Por mais que a integral iterada seja dada, tá? Então, a ordem da integração seja bem definida, a gente consegue sempre inverter isso, tá? Isso vai ser importante pra gente, por quê? Porque quando a gente na próxima aula for estudar integral dupla, a gente não vai ter mais exatamente a ordem de integração, a gente vai ter um objeto, como, por exemplo, uma região de integração como essa, e a gente vai ter que determinar quais são os limites de integração, tá? E com isso a gente percebe que, na verdade, não importa a ordem de integração, desde que respeite que a região de integração seja a mesma. Ok? Então, nós podemos inverter a ordem de integração. Podemos sem problema nenhum. Só que precisa ser respeitadas as condições para que a região seja mantida a mesma. Tudo bem? Existe... Ok, vamos lá. Professora, você pode voltar, por favor, em como você transformou a primeira integral x quadrado xy na raiz de y? Aqui. Tá? Deixa eu só tentar apagar isso aqui que tá aqui dentro. Não vai dar muito certo. Deu uma apagadinha, tá? Pois eu retoco isso. A região, quando a gente calculou aqui, a região era exatamente essa aqui em azul. A nossa região, quando a gente for inverter, tem que ser exatamente a mesma. Só que vejamos, qual a diferença? Aqui a gente andou primeiro em x, porque o x estava indo de 0 a 1. E depois andou da curva de baixo até a curva de cima. Tá? O que a gente vai fazer agora é o contrário. A gente encontrou que o y na intersecção, ou ele vale 0 ou vale 1, e a gente está olhando essa parte de cima. Então aqui nós temos 1. Então aqui quando a gente fala, olha, o y está valendo, é um número entre 0 e 1, o que a gente tem que fazer agora é andar na direção de x. Então a gente vai sair da esquerda e vai para a direita. Tá? Qual que é a curva da esquerda? A curva da esquerda é y igual a x. Então eu estou saindo de... Eu vou apagar aqui. Tá? Nós estamos saindo de y igual a x, estamos indo para y igual a x quadrado. Tá? Só que qual que é a grande questão aqui? Veja, a gente tinha aqui, nessa primeira parte, uma função f de x, porque a integração era y, e os limites de integração dependiam de x. E o de fora era exatamente o que era mais fácil. Então aqui a gente tinha x entre 0 e 1. Se a gente está trocando aqui, escrevendo y entre 0 e 1, o que a gente está escrevendo aqui é a integral de 0 e 1 de f de y de y. E quem que é f de y? F de y é a integral com o x indo de x1 de y até x2 de y da função dada. Ok? Eu vou escrever aqui f de xy dx. Tá? Só que conforme, se a gente escrever y igual a x e y igual a x quadrado, essas funções aqui estão dependendo de x e não de y. Para trocar a ordem de integração e integrar em x, a gente precisa mudar os limites de integração de tal forma que eles dependam só de y. Tá? Então,
Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa olhar para y igual a x e y igual a x quadrado e inverter esse conceito. Ao invés de escrever y igual a x, eu vou escrever x igual a y. Exatamente porque eu vou ter a minha função x igual a y. Ao invés de escrever y igual a x quadrado, eu tenho que escrever x igual a alguma coisa de y. Então, o que eu preciso agora é inverter e trocar y igual a x por x igual a y. Esse aqui é mais fácil. Tá? Quando a gente olha, eu vou apagar aqui para reescrever. Quando a gente olha para x igual a y, esse aqui é mais fácil. Porque a gente simplesmente inverte. A gente escreve y, é o contrário. Ok? Deixa eu apagar essa parte e eu já escrevo aqui de novo. Quando a gente escreve y igual a x, a gente pode vir aqui inverter, escrever x igual a y, sem nenhum problema. Então aqui eu já consigo escrever a minha função x1, como eu estou saindo de x1 indo para x2, a minha função x1 é x igual a y. Ok? Então eu estou saindo de y e estou indo até alguma outra coisa. Quem que é esse alguma outra coisa? Eu preciso inverter também a lógica para y igual a x quadrado. Eu preciso, ao invés de escrever y igual a x quadrado, eu preciso escrever x igual a alguma coisa de y. Então eu vou tirar a raiz dos dois lados aqui, de tal forma que eu vou ter raiz de y igual a x. E daqui eu vou concluir que x é igual a raiz de x. X é igual a raiz de y. Tá? Qual que é o detalhe aqui? Aqui, na verdade, nós teríamos x igual a mais ou menos raiz de y. Só que o y Só que a gente sabe aqui, ó, que a região aqui ela é positiva, tá? Então eu não tenho que descartar esse menos daqui, porque eu não tenho como ter o valor negativo, porque eu tô exatamente no primeiro quadrante. Como eu tô no primeiro quadrante, eu tenho que descartar esse valor negativo, de tal forma que o que a gente vai ter aqui, vou colocar uma outra cor aqui, é só a parte positiva. Ok? Então, o que tá acontecendo? Eu tô saindo de y igual a x e indo até y igual a x quadrado. Tá? Como que eu inverto isso? Y igual a x é a mesma coisa que x igual a y. E y igual a x quadrado. Y igual a x quadrado é a mesma coisa que x igual a raiz de y. Ok? Então, com isso, a gente consegue sair, ó, y igual a x. Eu tô saindo de y igual a x, então saindo de x igual a y, e tô indo de até y igual a x quadrado, que seria andar nessa direção aqui. Andando nessa direção, eu tô indo y até x quadrado. Como que eu inverto? Eu preciso tirar e escrever x igual a alguma coisa de y. Na hora que eu tiro a raiz, como eu tô no primeiro quadrante, isso tem que ser positivo, eu vou ter que ter y igual a raiz de y. Simplesmente tirei a raiz para poder reescrever a afirmação ao contrário. Ok? Y igual a x quadrado é a mesma coisa que escrever x é igual a raiz de y. Ok? E daí que surge aqui o y, que seria o y igual a x, e aqui o y igual a x quadrado. Só que como a integração é em x, eu preciso reescrever isso com relação a x. X igual a uma função de y. Ok? Ok. Então vamos lá. Tá? O que a gente vai falar agora é um teorema importante, que é chamado Teorema de Fubini. Okay? Então a gente vai pegar uma função definida no produto cartesiano desses intervalos fechados, contínua. Então, a integral de C até D, a integral de A até B, de f de xy, dx dy,
Isso é igual à integral de A até B da integral de C até D de f de xy dy dx. O que o teorema diz, tá? Que quando eu não tenho dependência nem em x nem em y da outra variável, eu simplesmente posso trocar a ordem de integração sem nenhum problema, tá? Qual que é a grande questão aqui? A grande questão é o tipo de região que nós temos de integração. Essa daqui é uma região que está indo de uma função indo para outra. Essa daqui é uma região que a gente chama de região retangular. Por quê? Porque se a gente olhar para essa região, a gente vai ver que é exatamente um retângulo. Então, o que a gente vai ter é algo mais ou menos assim. Opa. Tá? Vamos supor que aqui a gente tem A, B, C e D. Essa região aqui vai ser um retângulo. Então, se a gente trocar aqui a ordem da integração, se a gente fizer uma mesma análise, se a gente está indo primeiro de C, de A para B, né, de C para D, subindo aqui em Y, o X está indo para onde? De A até B. Só que se eu inverter e fizer A até B, o Y também vai continuar indo de C até D. Então, quando eu tenho regiões que, quando a gente desenha, são regiões retangulares, pouco importa a ordem que a gente integra a função. Ok? Então, a gente pode simplesmente inverter sem se preocupar com inverter como nesse caso. Tudo bem? Tudo bem? Ok, então vamos lá. Exemplo, esse aqui é o exercício resolvido 3.4. Tá? Deixa eu encontrá-lo aqui. 3.4. Determine a região de a região do plano XY sobre a qual a integral iterada, né? Então nós temos a integral. Opa, aqui é 3.4. Então aqui é integral de menos 1 até 4. Opa. De 1 até 4. Integral de 1 até 2 de x sobre y mais y sobre x dy dx. Então vamos lá. Vamos separar aqui as duas integrais para entender a região de integração. Então essa daqui seria a nossa f de x, tá? Aí a integração é em y, então sobrou só x. Na integração de y, o y está indo de 1 até 2. Então, nós temos o y indo de 1 até 2. Na integral em x, o x está indo de 1 até 4. Observemos que
não há dependência entre x e y. Ok? Então, isso está indicando que a gente tem uma região retangular. Vamos só confirmar. O x está indo de entre 1 e 4. E o y entre 1 e 2. Então, o que nós temos aqui é o x está indo entre 1 e 4. E o y está indo de 1 até 2. Isso, de fato, vai me dar uma região triangular, porque para todo valor aqui, entre 1 e 4, eu estou subindo com y de 1 até 2. Ou também, se quisesse ver, poderia ter sido ao contrário. De tal forma que o que a gente tem aqui, de fato, é uma região retangular. Ok? Ok, então essa daqui é justamente a região de integração que nós queremos. Então vamos lá, vamos calcular a integral agora. Quem que é f de x? F de x é a integral de 1 até 2 de x sobre y mais y sobre x dy. Vou separar essa integral em duas. Isso aqui é a integral de 1 até 2 de x sobre y dy mais a integral de 1 até 2 de y sobre x dy. O x é constante, eu posso jogar ele para fora. A mesma coisa para a segunda integral. Então, nós temos x integral de 1 sobre y. A integral de 1 sobre y é ln de y. E aqui o y está indo de 1 até 2. Opa. Mais 1 sobre x, integral de y, que é y quadrado sobre 2. E aqui o y está indo de 1 até 2. Então, aqui nós temos x ln de y com y igual a 2, ln de 2, menos x, ln de 1, ln de 1 dá 0, mais 1 sobre x, vezes y quadrado sobre 2, vai dar 4, com y igual a 2, dá 4 sobre 2 dá 2. Menos 1 sobre x, vezes meio. Ok? ln de 1 ln de 1 dá 0. De tal forma que nós temos aqui x ln de 2 mais 2 sobre x menos 1 sobre 2x. Então, ok. Vamos voltar aqui e substituir f de x. Então, nós temos que i é a integral de 1 até 4 de f de x dx. Isso aqui é a integral de 1 até 4 de x ln de 2 mais 2 sobre x menos 1 sobre 2x
dx. Vamos abrir essa integral em 3 partes para ficar mais fácil, tá? Então, aqui nós temos... O ln de 2 é constante, eu já vou jogar ele para fora. Integral de 1 até 4 de x dx, mais 2 integral de 1 até 4 de 1 sobre x dx, menos meio integral de 1 até 4 de 1 sobre x dx. Ok? Vamos lá. Então, isso é ln de 2 vezes a integral de x dx. Isso é x quadrado sobre 2. E aqui eu tenho x indo de 1 até 4. Mais 2 vezes a integral de 1 sobre x dx. Dá ln de x. X indo de 1 até x igual a 4. Menos meio. Integral de 1 sobre x dx é ln de x, com x indo de 1 até 4. Então, aqui nós temos ln de 2, que multiplica x ao quadrado com x igual a 4 dá 16. 16 sobre 2 dá 8. Menos um x igual a 1, meio. Mais 2 vezes ln de x com x igual a 4, ln de 4, menos ln de 1. Menos meio, ln de 4, menos ln de 1. Então, aqui nós temos 8 menos meio dá 15 sobre 2. 15 sobre 2, ln de 2, mais 2 vezes ln de 4. Ln de 1 deu 0, ln de 1 deu 0. Então, aqui nós temos 2 ln de 4 menos meio de ln de 4. Isso aqui é 15 sobre 2 ln de 2 mais 3 meios de ln de 4. Ok? Seria possível abrir essa relação e escrever isso aqui igual a 21 sobre 2 ln de 2. Não precisa, tá? Vou deixar dessa forma aqui, a gente não precisa seguir mais com isso. Professora, no exercício anterior tem dependência? No exercício anterior tem dependência. Vejamos aqui, ó. Aqui, ó. Enquanto nesse exemplo, vamos voltar lá embaixo. Nesse exemplo, ó, o y não depende de x e o x não depende de y, então não há dependência. Aqui em cima, no exercício anterior, a gente tem, ó, o y depende de x. Então, nesse caso, há dependência de y com x. Ok? Vamos voltar lá.
Ok, pessoal? Nós temos bastante exercícios nas notas de aula, tá? Bastante exemplo resolvido nas notas de aula. Então, seria interessante se vocês acompanhassem as notas de aula, tá? As notas de aula, na verdade, foram feitas em conjunto com outro professor de FV. E aí a gente aproveitou e cada um fez um pouco de exemplo e ficou bem recheado de exemplo, basicamente todas as partes integrais, tá? Mas é isso. O que a gente viu, basicamente? Nós vimos que as integrais iteradas, elas são basicamente integrais onde a ordem de integração é dada. Nós podemos invertê-las de uma maneira mais simples quando a nossa região é retangular. Tá? A gente simplesmente inverte sem se preocupar em fazer absolutamente nada. Ou quando há dependência de x e y, a gente até consegue inverter. Mas dá um trabalho porque a gente tem que analisar de uma certa forma graficamente para entender como é que faz para sair de uma região e manter a região, só que invertendo a ordem de integração. Ok? Assim como na parte de máximos e mínimos, as listas de exercícios já estão no final das notas de aula, tá? Então, não vou divulgar mais as listas de exercícios para vocês, porque elas já estão colocadas no final das notas de aula. Ok? Então, a gente encerra a aula de hoje de integrais iteradas. E na próxima aula a gente vai trabalhar com integrais duplas. Ok? Vão fazendo as perguntas de vocês. Eu preciso pegar água, tá? Eu já venho. Ok, vamos lá. Professora, eu não entendi direito essa região de integração. Desse exemplo? Desse último exemplo? Ok. Vamos lá. A nossa integral, deixa eu pegar aqui, é de 1 a 4 e de 1 a 2. Tá? Eu vou colocar só aqui f de x, y, porque a função não é exatamente o que está importando pra gente. dy dx. Tá? Então, vamos separar aqui qual que é a integral de dentro. F de x, y, dy. Então, significa que o y está indo entre 1 e 2. Então, o y está entre 1 e 2. Sobrou o x e o x está indo de 1 a 4.
Observe que y não depende de x. Y está entre 1 e 2. E o x também não depende de y. Então não tem uma relação entre x e y. Vamos tentar desenhar isso aqui para ver o que isso significa. Tá, então eu tenho x indo de 1 até 4 e o y entre 1 e 2. Tá? Então o que está acontecendo? O y está indo de 1 até 2, o x está indo de 1 até 4. Então o x está indo de 1 até 4. Tá? Então o x pode ser qualquer coisa aqui, ó. De 1 até 4. Não estou analisando o y, só estou olhando o x. Então ele pode ser qualquer coisa que está aqui entre 1 e 4. Tá? Eu vou fazer uma bagunça de cores agora. Depois a gente apaga e desenha isso. Tá? Então agora eu vou pegar o verde clarinho, porque eu acho que contrasta bem. Tá? Então, só analisei x. Tudo bem? Agora eu vou olhar y. Y tá indo de 1 até 2. Então, para qualquer coisa, em x, eu tô indo de 1 até 2. De 1 até 2. Eu acho que tem uma maneira melhor, tá? De ver isso. Mas tá difícil aqui porque o mouse não tá respondendo direito. Então, qualquer coisa de 1 até 2. Agora eu vou olhar pra qual é a intersecção entre essas duas coisas. A intersecção entre essas duas coisas é justamente esse quadradinho aqui, ó. Esse quadradinho é justamente o que eu tenho da intersecção. Como que a gente poderia pensar isso? Não existe relação, tá? Entre essas duas coisas. Só que como que a gente estava fazendo? Ok, o x está variando entre 1 até 4. De 1 até 4. Eu vou apagar essa seta aqui. E vou desenhar um novo plano cartesiano aqui. O x está variando de 1 até 4. Tá? Então, ele pode ser qualquer coisa aqui. O y, por sua vez, está entre 1 e 2. O que a gente estava fazendo no caso onde havia dependência? A gente olhava para 1 menor ou igual a y e fazia algo do tipo, olhava para a igualdade e a gente olhava para o outro lado da desigualdade. Y igual a menor ou igual a 2, a gente fazia y igual a 2. Ok? Então a gente vai olhar tudo que é abaixo de y igual a 2. E a gente vai olhar tudo que é acima de y igual a 1. O que isso significa? Significa que se eu tenho 1 aqui e o 2 aqui, o que é y igual a 2? Y igual a 2 é exatamente essa reta aqui. Ah, então nós temos aqui y igual a 2. Eu já coloco lá. O que é y igual a 1? Y igual a 1 é essa reta aqui. Tá? Então aqui eu tenho y igual a 1. Y igual a 2. Mas veja, o x ele só pode estar entre 1 e 4. Como eu estou indo de 1 até 2, eu estou subindo nessa direção aqui em y. Só que o meu x, ele começa em 1 e vai até 4. Então, na verdade, o que eu estou olhando é essa região aqui, entre x entre 1 e 4, e y indo de y igual a 1 até y igual a 2. Então, o que a gente está olhando, na verdade, é essa região aqui. Que é basicamente a mesma coisa que olhar essa região
bagunçada de cores aqui em cima. Ok? Mas o que então esse 21 sobre 2 ln de 2 representa nisso tudo? O que a gente está calculando com essas integrais? Essa é uma pergunta que eu não sei se a gente tem condição de responder agora, tá? O que a gente está calculando, na verdade, é de uma certa forma um volume. Debaixo de uma curva, tá? Debaixo de uma superfície. Que superfície é essa? É a superfície que é delimitada por essa função aqui, ó. X sobre y mais y sobre x. Essa é a nossa função aqui de dentro, ó. Essa função. Tá? É meio... Qual que é a grande questão, tá? Vamos ver se eu consigo responder isso de uma maneira que não vai atrapalhar muito nesse sentido. Eu acho que eu pulei uma folha aqui em branco. Depois eu removo essa folha em branco, que ela tá esquisita aqui no meio, tá? Qual que é a grande questão aqui? Eu queria que você me colocasse uma folha nova, filho. Ele tá colocando folhas no lugar onde eu não estava pedindo. Bom, agora ele apagou a folha anterior. Ok, eu vou usar essa folha aqui do meio, depois eu inverto a bagunça que vai ficar, tá? Depois eu inverto manualmente isso aqui. Qual que é a questão, tá? Quando a gente tem lá uma função de uma variável, e agora que a gente começou a falar de integral iterada, a gente consegue ter eu consigo falar um pouco mais sobre isso, tá? Se a gente tem lá uma função de uma variável, e a gente pega lá a e b, essa daqui é a minha função f de x, tá? E eu calculo a integral de a até b de f de x dx. A gente basicamente fala, olha, essa aqui é a área debaixo da curva. Tá? Como que a gente pode escrever isso aqui? A gente pode escrever isso aqui como a integral de a até b da integral de 0 até f de x dy dx. E pelo que a gente acabou de ver, isso aqui é o que a gente chama de f de x. Não é porque isso aqui é integral de 0 até f de x dy. Aqui é 1 aqui dentro, então isso aqui fica y com y indo de 0 até f de x. E isso aqui é f de x. Ok? Então, só substituindo aqui dá a mesma coisa. Então, quando a gente está falando de área debaixo da curva, o que a gente está fazendo, na verdade, é obtendo uma integral dupla, onde isso daqui é o que a gente vai chamar mais pra frente de dA, que é o elemento de área, tá? Esse A é justamente de área, ok? Então, o que a gente está fazendo? Determinando a área delimitada por essa região de integração. Então, aqui nessa região de integração, nós temos nosso x é xy, tais que o x está entre a e b e o y está entre 0 e f de x. Então, essa é a área de baixo delimitada por essa região x. Quando a gente está calculando, nesse caso, a integral, não me lembro os limites de integração, tá? Mas era alguma coisa, deixa eu procurar aqui. 1 e 4,
integral entre 1 e 2 de x, y mais yx dy dx, a gente pode fazer algo muito parecido. Veja que aqui a gente calculou, a gente saiu de uma integral simples e foi para uma integral dupla de tal forma com que relacionamos com a área. Tá? Aqui a gente pode fazer a mesma coisa, a gente pode incluir uma terceira variável de tal forma que a gente vai ter uma variável z, tá? Então, a integral dupla, de uma certa forma, ela tá dando área, elemento de área. Quando a gente sai de uma dupla e vai para uma tripla, a gente está indo para uma integral tripla, que é uma integral de volume, ok? Então, a gente vai determinando o volume. Então, a gente pode chamar isso aqui, ó, de f de xy. Talvez seja muito abstrato isso aqui, tá? Talvez vocês não entendam absolutamente nada, mas eu não consigo dar uma justificativa melhor agora pra vocês, tá? A gente pode chamar isso aqui de uma função de f de xy. Então, isso daqui é a integral de 1 até 4, a integral de 1 até 2 de f de xy dy dx, e eu posso reescrever isso aqui com uma integral tripla de 1 até 4, de 1 até 2, integral de 0 até f de xy, vou colocar o dz aqui, dy dx. Essa função aqui, ó, essa integral aqui, tá fazendo exatamente o papel que essa integral aqui tá fazendo. Essa integral aqui. E essa integral aqui, integral de 0 até f de dz, isso aqui é integral em z, tem um 1 aqui, aqui nós temos z com z indo de 0 até f, que é f, no caso f de xy, tá? dz dy dx é o elemento de volume. Isso aqui está determinando o volume abaixo, o volume delimitado por essa região de integração. E quem que é essa região de integração aqui? Aqui nós temos x igual, é o conjunto dos x, y, z. Agora, tá que o x tá entre 1 e 4, acho que aqui invertia a região de integração, acho que aqui era y e x, mas pouco importa, o que interessa aqui é o conceito, tá? Do jeito que tá escrito aqui, o x tá entre 1 e 4, o y tá entre 1 e 2, e z tá entre 0 e f de xy. Então, o que tá dizendo esse valor 21 ln de alguma coisa? Está dizendo que o que nós temos, na verdade, é uma área delimitada por esse conjunto aqui, ó. É a área nesse conjunto, que é um conjunto que está no plano. Ok? Tudo bem? Vamos lá. Professor, nos exercícios ele pede para descrever a região de integração. E seria desenhar o gráfico? Seria fazer exatamente esse procedimento aqui de determinar o gráfico aqui. Essa região de integração seria uma espécie de área que funciona como forminha de biscoito delimitando o volume que vamos... Isso. Exato. Exatamente. Essa região de integração é como se a gente estivesse projetando no plano aquilo que a gente está vendo de cima. É exatamente isso que significa. Mas a gente não consegue falar da parte de área agora. Vai ser, na verdade, a última parte que a gente vai fazer. A gente vai fazer toda a parte operacional. A gente vai entender a parte de integral dupla, a parte de integral tripla. A gente vai fazer coordenadas polares. A gente vai fazer coordenadas cilíndricas de esferas para integrais triplas. E depois a gente vai fazer um estudo de interpretação, tá? Tem muita aplicação mesmo, que a gente pode
utilizar em física, em eletromagnetismo, em mecânica, tem muita coisa bacana pra fazer, tá? Então é exatamente isso. Ok? O objetivo da aula hoje foi basicamente, primeiro, verificar que uma integral dupla, no caso, e no caso uma integral tripla também vai ser a mesma coisa, não mudam, não diferem muito daquilo que a gente já vinha fazendo e daquilo que vocês fizeram em física, tá? Nós vamos integrar da mesma forma, observando que se a minha integração é em x, todas as outras variáveis vão ser constantes. Então eu integro como se elas fossem constantes, da mesma forma que eu derivava se elas fossem constantes, ok? E a outra motivação e a outra parte importante é que as regiões de integração, elas são importantes, e por mais que a gente consiga inverter a ordem de integração, não é tão simples. Não é simplesmente troquei o sinal, acabou. Inverti sem problema. Não, a gente tem que fazer uma análise daquilo que está acontecendo dentro da nossa região de integração para poder determinar como que inverte a ordem. Ok? Integrar com uma variável gera uma área, com duas gera um volume, com três gera um hipervolume. Depende, tá? Depende do que você está integrando, ok? Se a gente está falando de integrais desse tipo, né? Opa! Integrais desse tipo, opa, DV. Isso está gerando uma área, isso está gerando um volume. Agora, se eu tenho a integral tripla de uma função, isso aqui já tá me gerando algo nesse sentido. Eu já tô indo para uma dimensão maior. Mas a questão é a interpretação de integral. Opa, é só x. A interpretação de integral como área debaixo de uma curva vem exatamente da interpretação dessa integral dupla como área. Tá? Porque a gente consegue transformar a de baixo na de cima, e exatamente porque isso aqui é um elemento de área. Okay? Então é essa a questão. Isso aqui me dá área, isso me dá um volume. Isso aqui também me dá uma área porque eu consigo relacionar com essa. Assim como essa daqui eu consigo também relacionar com volume. Agora, essa daqui eu não tenho muita visualização, tá? É algo, eu já tô subindo a dimensão. Tudo bem? Então a gente vai parar a aula aqui, tá? E aí a gente continua na próxima aula. Eu vou estar até meio-dia online, caso vocês queiram tirar alguma dúvida. Inclusive sobre atividade, caso vocês queiram. Então vou estar por aí até meio-dia, mais ou menos.